Saúde. É um professor jubilado da Universidade de Lisboa, é autor de diversas obras, é uma das figuras incontornáveis na divulgação científica em Portugal e na defesa da preservação do património geológico. O Colégio da ACR Fornelos está-lhe imensamente grato pela amabilidade e pela disponibilidade com que aceitou o nosso convite para nos apresentar momentos de enriquecimento de saber, particularmente no domínio da paleontologia. Queria então agradecer a todos, espero que tudo corra bem. Não vou estar presente na palestra, terei que abandonar porque tenho outros a fazer, mas agradeço e espero que corra tudo bem. Bom trabalho para todos. Isto é a primeira vez que eu estou numa modernice destas, tenho muita dificuldade. As minhas habilitações foram outras, mas eu queria dizer-vos que não estou interessado em seguir à risca o programa. Na minha opinião, o ensino está feito de maneira, desculpe a expressão, a amestrar os alunos a responder certo no exame. Eu detesto essa atitude. Eu acho que, e a mim compete, como não sou professor, não estou vinculado à obrigatoriedade do exame e o fazer com que os meus alunos passem nos exames, eu tenho a liberdade de dissertar sobre aquilo que me parece que vos poderá interessar mais do ponto de vista cultural do que do ponto de vista curricular, tendo como objetivo o exame. Então eu escolhi aqui uma série de imagens e, para começar, para falar sobre rochas e fósseis, queria vos dizer que rochas e pedras são exatamente a mesma coisa. Só que pedras é aquilo que se apanha no chão com que se dá uma pedrada, portanto a pedra está no contexto de uma linguagem popular, enquanto que rocha é o termo preferencialmente utilizado quando se estuda, a gente fala das rochas eruptivas, das rochas sedimentares, etc. Por outro lado, gostava de vos dizer que as rochas são entidades naturais. Portanto, não são produzidas pelos homens, tudo o que é artificial. Há as marmorites, por exemplo, há muitos pavimentos que são construídos de marmorite, são uma espécie de pedra artificial fabricada, mas uma rocha é sempre uma entidade natural, é uma entidade rígida, quer dizer que não se amolda nem se dobra, é uma entidade coesa, que é uma palavra que quer dizer que ela não se esbaroa, não se esfarela entre as mãos, e que não fazendo moça onde quer que bata, é portanto uma coisa muito dura. Dizia-vos que nós utilizamos a palavra pedra desde há muito tempo, vinda do grego. Só muito mais tarde é que utilizamos a palavra rocha, fomos buscá-la ao francês. Mas gostava, no entanto, de vos poder dizer que a rocha vinda do francês é uma expressão muito posterior a uma que nós já cá tínhamos em Portugal e antiga, talvez celta, anterior aos romanos, que era roca. E a prova de que essa palavra aqui existiu é que ainda temos o cabo da roca, ainda dizemos enrocamento. Gostava de vos dizer que as rochas são essenciais ao homem. A começar, isto aqui há qualquer coisa que funciona mal, porque eu passo aqui 2 slides de uma só vez. Não sei se... Eu tenho aqui slides intermediários. Bom, mas eu ultrapasso a situação. Começou por ser essencial ao homem na medida em que foram os seus primeiros abrigos, foram as cavernas escavadas na rocha, e dizer que o sílex, que é uma rocha, foi a primeira matéria-prima que o homem utilizou. Basta ver os machados de pedra, as pontas de sete, etc. Também o barro, que é uma rocha, foi talvez a segunda matéria-prima que o homem utilizou. Portanto, a rocha é algo que sempre esteve na vida dos homens. São de rochas as casas mais primitivas nas regiões do norte de Portugal, sobretudo de granito, mas são de outras rochas, por exemplo, os palácios, como o Palácio de Vila Viçosa, que está embaixo à esquerda, ou o Monumento às Descobertas
em Lisboa, ou o Palácio de Guimarães em granito, ou um dolmen no Alentejo de granito. Portanto, a rocha esteve sempre ligada ao homem. Esteve ligado ao homem, esteve ligado à sociedade. Na cidade de Lisboa, como sabem, a calçada portuguesa tem grande valor cultural e esta aqui de meu Rocio é visitada pelo mundo inteiro. Uma calçada romana, as estradas romanas, eu em verdade, é muito que as nossas estradas e as nossas ruas são calçadas com rochas. É rocha a cal, o calcário com que se faz a cal. É rocha o quartzo com que se faz o vidro. É ainda rocha o mineral que se utiliza na produção do alumínio. Como vem, a rocha continua na presença dos homens. São rochas, são das rochas que nós vamos tirar elementos químicos fundamentais às novas tecnologias e às velhas, para os barcos, para os automóveis, para as motas, para os aviões, para as televisões, para os computadores, para estas coisas que os rapazes gostam muito, são os para vocês saberem o nome, eu não sei. Diz que está aqui abaixo. São ainda rochas, algumas dos materiais utilizados como pedras preciosas. Tem aqui, não vos vou dizer os nomes todos, não vale a pena, não vos esqueça de ficar com isso. Mas são ainda de rochas os pigmentos naturais com que os pintores têm feito grandes obras de arte. Portanto, as rochas que dão os pigmentos vermelhos, amarelos, verdes, etc., muitos deles são pigmentos tirados, pigmentos minerais. Gostava de vos dizer que o homem tirou, desde o sílex ao urânio, com que se fazem as bombas atómicas, o homem conseguiu fazer a partir das rochas a grande civilização baseada na paz, mas também, desgraçadamente, tem feito a guerra com base nas rochas. Portanto, isto para vos dar a ideia da importância que as rochas têm na vida da humanidade. Vamos aos fósseis. Pronto, os fósseis são vestígios da existência de animais ou de plantas que existiram no passado. Devo de vos dizer que não só é fóssil o corpo, ou o resto do corpo, como este tiranossauro que aqui está, ou este fóssil desta planta, como são, por exemplo, as pegadas dos dinossauros, por exemplo. Portanto, são restos do corpo do animal ou da planta, são fósseis, soma quer dizer corpo, fósseis do corpo, como icnofósseis, icnos quer dizer imagem, vestígios da essência do homem. Esta passagem não está aqui um dinossauro, mas está aqui a prova da sua existência. Aqui, por exemplo, nestes ovos, temos que acertar aqui o ritmo das passagens. Estes ovos que aqui estão são restos da presença do animal. Aqui não está o corpo do animal, ou neste caso do animal, mas está uma prova de que ele existiu. No caso destes ovos que estão aqui embaixo à direita, têm os próprios embriões dentro, que são casos muito difíceis, muito raros de encontrar, mas têm sido encontrados ovos que nós, partindo, encontramos lá dentro o embrião, como se fosse o pintainho dentro da casca do ovo. Devo dizer que na Lourinhã existem fósseis de ovos com os dinossauros lá dentro. Voltando aqui atrás, gostava de vos dizer que os fósseis chegam até nós através de múltiplos processos. Um desses processos é a moldagem. Todos têm feito objetos de plasticina e quando não têm plasticina podem fazer, amassando o miolo do pão, fazem uma espécie de uma massa e podem fazer o molde. Quem faz um pudim numa forma de um pudim, o pudim é o molde da forma.
Se nós pusermos a forma do pudim dentro de um cimento, por exemplo, e amolgar o cimento, portanto, moldes são algumas das modalidades de reprodução desses objetos, não só dos iconofósseis, das pegadas, temos o molde da pegada, como o molde de uma amonite, por exemplo, o molde de uma concha, o molde do nival. Mas há outros fósseis que resultam da impregnação e transformação da matéria orgânica rígida, por exemplo, a concha, por carbonato de cálcio, por calcário. Então, esses fósseis são por carbonatação. Outra maneira de obtermos, de nos chegar até nós fósseis, é a mumificação, é a conservação total do corpo do ser. Essa mumificação pode ser, por exemplo, imagina um pinheiro que está a escorrer resina, que está um formiga, ou um mosquito, ou uma mosca na casca da árvore, a resina cobre e envolve-o, e quase tem aqui um mosquito, nesta imagem do meio, um mosquito envolvido no âmbar. O âmbar não é mais do que uma resina fóssil. Pronto, portanto tem aqui os vários exemplos, a moldagem, a carbonatação. Aqui está um rodista, que é um bivalve que foi transformado em carbonato de cálcio, uma mumificação, uma silicificação, que é um tronco de árvore silicificado, em que a madeira foi substituída por sílica, e abaixo à direita uma amonite em que o corpo, em que a concha foi totalmente substituída, a concha que era de carbonato de cálcio foi substituída por sulfureto de ferro. Pronto, agora aqui para vos mostrar alguns exemplos. Isto aqui, acho que nós temos de depois melhorar estas imagens. Isto é uma experiência que costuma-se dizer que nós aprendemos a caminhar caminhando, e é o que nós estamos a fazer. Então, tem aqui alguns exemplos de fósseis que são árvores fossilizadas. Isto tem aproximadamente 200 e tal milhões de anos. São do Arizona, são do Triásico. São árvores que ficaram... A erosão desbastou o terreno, que eram arnitos muito friáveis, arnitos que se esboroavam muito facilmente. Dentro dos arnitos ficaram os troncos de madeira, que entretanto foram silicificados e endurecidos. A erosão levou a areia e os troncos ficaram. Estão aqui os restos. É uma floresta petrificada que aqui se encontra. Passando a outro tipo de fósseis, outro tipo de vestígios, de iconofósseis, não é o próprio fóssil do animal. Os alunos geralmente acham muita graça e gostam muito de falar nos coprólitos. Copros, em grego, quer dizer excremento, litos quer dizer pedra, coprólito quer dizer excrementos fossilizados. Não há dúvida nenhuma que estão aqui. Isto gosto de dizer quando estou a falar com as crianças da primária, dizer cocó fóssil é o que está aqui. São excrementos fossilizados, alguns de dinossauros, outros de outros animais. Mas há outros iconofósseis, não são propriamente o animal, mas que representam um vestígio da presença do animal. Não sei se sabem que as galinhas, hoje já não sabem, compram as galinhas ou os frangos no supermercado já preparados, mas na minha infância, na minha juventude, nós comprávamos as galinhas, tínhamos que as matar em casa e tínhamos que preparar. E da moela, quando se abria a moela, tiravam-se pedras. Aqui está, isto é o esqueleto de um dinossauro. Está aqui a zona do estômago do animal, fossilizado. E aqui neste sítio, na zona do estômago, encontramos pedras, estas pedras que estão embaixo à esquerda. As pedras, se repararem, até estão arredondadas, porque no interior do estômago, aquela moela vai-os revolvendo e eles permanecem. Enquanto o animal vive, estas pedras não saem do estômago e ao fim de muito tempo de trabalhar acabam por ficar. Chamam-se os gastrólitos. Gastros quer dizer estômago, litos quer dizer pedra. Gastrólitos são as pedras que os dinossauros engoliam
e conservavam dentro do estômago para ajudar a triturar os alimentos, nomeadamente os herbívoros, porque eles não tinham uma dentição capaz de mastigar. Já os carnívoros tinham uma dentição, não, alguns herbívoros do final do Cretáceo já tinham dentição capaz de produzir trituração e misturação dos alimentos. Os primitivos dinossauros só tinham os dentes que eram, por assim dizer, garras para apanhar os vegetais e engoli-los imediatamente. Era no estômago que os vegetais eram triturados e macerados. Tenho a impressão que ainda há outro vestígio das pegadas da existência do animal. Isto aqui são pistas de animais submarinos, de invertebrados, que eu não sei o nome. Mas aqui tem uma pista de um dinossauro carnívoro, uma pista de um animal bípede, pata esquerda, pata direita, pata esquerda, pata direita, pata esquerda, pata direita. Aqui também, estes são em Portugal, são pistas de animais carnívoros, vê-se aqui as pontas dos dedos com as garras, mas aqui têm, por exemplo, na Pedreira do Galinha, na Serra da Área, têm pistas de saurópodes, que são animais quadrúpedes, têm a pata e a mão direita, a pata e a mão esquerda, a pata e a mão direita, a pata e a mão esquerda. Portanto, um trilho de um animal quadrúpede. Os trilhos dos animais quadrúpedes, as patas eram assim grossas como se fossem cascos. Aqui está ao fundo à esquerda, tem pegadas deste tipo na Serra da Ilha da Pedreira do Galinha. Tem aqui a dimensão da pegada junto de uma pessoa, para terem ideia. São pegadas que têm 60 a 80 centímetros de diâmetro. Aqui tem também um trilho de pegadas, vê aqui uma figura humana, para ver do animal bípede, pata direita, pata esquerda, pata direita, pata esquerda. Aqui está o exemplo de uma pegada do animal carnívoro. Todos os carnívoros eram trilhados. Isto é em Sesimbra, esta aqui, não sei se vem a seta, acho que vem. Tem aqui um conjunto de trilhos de animais quadrúpedes e as crianças, ou os rapazes, ou as raparigas, não sei, estão aqui para ter um pouco da dimensão dos trilhos. Agora, não queria deixar de vos falar do tempo, porque se os fósseis nos são importantes, uma da sua importância é poderem-nos revelar um conceito de história, e a história é sempre pautada através do tempo. Portanto, no tempo em geologia é fundamental, mas nós temos, em geologia, abordamos dois tipos de tempo. O tempo relativo quer dizer, nós olhamos para suponha uma pilha de papéis. Os papéis que estão em cima são mais modernos, os papéis que estão em baixo são mais antigos. Da mesma maneira, numa sucessão de camadas de estratos sedimentares, as camadas de baixo são mais antigas do que as que lhe estão por cima, ou se quiseres mais antigas, as camadas de cima são mais modernas que as que estão. Isto é uma noção de tempo relativo. Sou mais velho que, ou mais novo que, sem dizer o ano em que nasci. Eu sou mais novo que o meu pai e sou mais velho que os meus netos, mas nem ficam a saber a idade do meu pai, nem ficam a saber a minha idade, nem ficam a saber a idade dos meus netos. Este é o conceito de idade relativa. Mais novo que, mais velho que, ou posterior, ou anterior, ou contemporâneo. Mas temos depois o tempo absoluto. O tempo absoluto, que é aquele que nos permite conhecer o acontecimento geológico em termos de idade. E a idade em geologia, a idade em paleontologia, está normalmente pautada como unidade, como 1 milhão de anos. Isto MA quer dizer mega anos. Onde vê, muitas vezes fala-se em Portugal de bilhão, no sentido de 1000 milhões, mas está errado. O bilhão para os portugueses é 1 milhão de milhões. Para os ingleses é 1 milhar de milhões. 1000 milhões é o chamado giga-ano. Mas deixamos isto. Pronto, e depois temos a escala
geológica, temos a história da Terra dividida em 3 grandes episódios. O mais moderno está mais, ou se quiser, vamos ao mais antigo. Antes de se conhecer os chamados arcaicos, pré-câmbricos, etc., são coisas muito mais difíceis de terem sido estudadas, porque não tinham fósseis, ou pelo menos não tinham fósseis visíveis. Os geólogos definiam um paleozoico, que era o período de, quando for tempo de terminar, digam-me, faz favor. Está certo. Está bem? Sim, sim. Definiam um tempo geológico caracterizado por vida antiga. Paleos quer dizer antigo, zoico quer dizer vida, vida antiga, que se dividia em períodos, que não sei se vocês entram por este caminho, mas estas coisas aprendem-se quando nós mexemos. Nós aprendemos a dizer garfo, caveza, panela, leite, à medida que fomos convivendo com essas coisas. Também obrigar os adultos a dizer os nomes destas listas que aqui estão. Eu sei-as todas de cor, por assim dizer, porque lidei milhares de vezes com elas. Mas vocês, se souberem dizer câmbrico, ordovício, silúrico, devónico, carbónico, pérmico, pode ser que saibam, mas também não é grave que não saibam, para mim, percebe? Talvez no exame seja mau, porque se vocês não acertarem, erram e podem reprovar. Mas aqui, o que me interessa dizer-vos é que os paleontólogos do passado verificaram que havia formas de vida muito antigas que já de maneira nenhuma têm a representação no presente. A gente, nos dias de hoje, praticamente não conhece nenhum destes animais. Vou-lhes dizer que conhece um, a libélula. A libélula é muito parecida com a libélula de hoje. Há alguns peixes, nomeadamente os tubarões, o selecanthus, que julgava-se que não existia, mas existe desde esta altura. E depois nós fomos ter uma vida recente, senos, kainos, quer dizer vida moderna, em que os animais e as plantas são a expressão quase que dos que nós temos nos dias de hoje. Cenozoico, portanto, da vida recente. E depois, entre as duas, definiram o mesozoico, portanto, da vida numa situação intermédia entre a vida antiga e a vida moderna, onde estão os dinossauros e todas estas bicharadas que vocês conhecem muito bem. Pronto. Nesta altura, não se sabia dizer que o Câmbrico começava aos 542 milhões de anos e terminava aos 480 milhões de anos. Não se sabia. Só se sabia que os animais e as plantas do Câmbrico eram mais antigas que os animais e as plantas do Ordovícico, e assim sucessivamente. Estávamos numa fase toda da paleontologia do século XIX, é relativa, é de tempo relativo. Quando se descobre a radioatividade e se começa a poder determinar as idades absolutas a partir do estudo dos isótopos radioativos, começámos a poder dizer que o Câmbrico começou há 542 milhões de anos. Podemos dizer que a Terra tem 4.540 milhões de anos, que os dinossauros se extinguiram há 605 milhões de anos, e temos toda esta escala que vocês estão a ver aqui neste quadro, tem vindo a ser aperfeiçoado ao longo do tempo, mediante a possibilidade que nós temos, ou que têm os cientistas, de determinar a idade absoluta dos coisas. Pronto. Nessa altura em que os estudos eram muito baseados na paleontologia, não se tocava praticamente no chamado pré-câmbrico, porque as rochas estavam muito metamorfizadas, já não mostravam fósseis, tinha-se muita dificuldade em saber, vê-se, por exemplo, um xisto em Portugal é da mesma idade que o xisto que estava ali em França, porque não tinha fósseis, enquanto que uma camada com um determinado fóssil aqui em Portugal, e essa mesma camada com o mesmo fóssil em França ou na Itália, nós podemos dizer que são contemporâneos, mas relativamente a gneiss, a xistos, a bicaxistos, a anfibolitos, toda uma quantidade de rochas que estão localizadas neste período mais antigo, nós não tínhamos possibilidade de as seriar no tempo. Pudemos fazer a partir do momento em que se puderam começar a datar a idade, a conhecer
a chamada idade absoluta ou idade isotópica, porque é baseada nos estudos históricos. Eu não queria alargar mais, quero que me deem um sinal, se me estou a ouvir, eu terminava. Não sei se querem fazer perguntas, se querem dizer alguma coisa, se cumpriu o tempo, se estou fora do tempo. Sim, está tudo ótimo, professor. Vamos ver então se temos alguém, meninos, que quiserem fazer alguma intervenção, coloquem no chat ou façam algum sinal e nós damos a palavra, está bem? Podem comunicar com os professores também, eles fazem-me chegar esse pedido. A Mariana quer fazer uma questão, se não se importarem, de ativar o microfone da Mariana, está bem, Sofia? Deixa-me ver se eu encontro. Ela não está com a... já veio. Mariana, diz lá então. Olá, professor Galopim. Em primeiro quero dizer que gostei muito e gostava de lhe perguntar como é que surgiu o seu gosto por estudar isto, os fósseis e tudo isto. Olha, eu costumo dizer que o sucesso escolar reside na qualidade do professor, fundamentalmente. Eu tive um professor de Ciências Naturais que veio de Lisboa, estou em Lisboa, mas eu estudava em Évora, foi de Lisboa, foi daqui para Évora, porque felizmente para mim o professor de Ciências Naturais que tinha adoeceu e nunca mais foi ao serviço, mas aquele professor de Lisboa, do Liceu Gil Vicente, convidou-me, a mim e a mais 2 ou 3 colegas, a fazermos um museu de rochas, fósseis e minerais no Departamento de Geologia, porque nessa altura, não sei se sabem, no princípio do século, havia centenas de minas a explorar em Portugal. Hoje há 3 minas. Por razões económicas do mercado mundial, as pequeninas minas deixaram de existir. Mas naqueles anos do começo do século XX, havia muitas minas e poucos liceus. E muitas minas e poucos liceus faziam com que os poucos liceus tivessem muitos minerais, muitas rochas e muitos fósseis que as minas mandavam. Hoje, com liceus, com escolas por todo o país e só com 2 ou 3 minas, já as escolas têm muita dificuldade em recolher. Portanto, eu tive esse professor que, sobretudo, eu entusiasmei-me no trabalho com ele, de preparar as rochas, eles ajudavam-nos a identificar, eu aprendi a identificá-las com eles, e fizemos um museu muito interessante, com muitas centenas de pedras, umas com muito valor, mas todas elas com muito valor pedagógico. Eu fiquei com essa semente guardada no coração. E quando cheguei ao 7º ano, e foi a altura de escolher, o meu pai não me deixou escolher Geologia. Mandou-me para Biologia, dizendo que Biologia, toda a gente sabia de Geologia. Ninguém sabia o que era, que não tinha futuro. Biologia, que era importante, que tinha sempre lugar como professor do liceu. Portanto, esta segurança do emprego. Eu fui para a Biologia, adolescente, em Lisboa, fora do pai e da mãe, sem ter hora de entrada em casa, a fazer uma licenciatura que eu não gostava, chumbei. Fui mais um ano, chumbei outra vez. A tropa chamou, quando se chumbava 2 vezes num curso, a tropa chamava. Fiz 3 anos de serviço militar, obrigatório. Tanto tempo que cheguei a tenente. Quando tinha 27 anos, casei-me. Depois arranjei emprego. Vim para Lisboa. Como estudante, matriculei-me em Geologia, que era o curso que eu gostava. Portanto, aos 27 anos, entre os 27 e os 31 anos, eu fiz a licenciatura de Geologia. Acabei com muito boa classificação, fui logo convidado a ficar como assistente. Depois nunca mais saí. Foi de 1961 a 2001, foram 40 anos na universidade. Portanto, aí está porque é que eu ganhei este amor pelos fósseis, pelas rochas e pelos minerais. Muito obrigada, professor, pela partilha. Quer fazer mais alguma pergunta? Agora, vamos aguardar. Pergunto-a se puder. Claro que sim. Gostava que me dissessem como é que correu, porque eu preciso de me aperfeiçoar, preciso de corrigir erros. Mariana, queres dizer alguma coisa? Olha, eu gostei, acho muito fofinho, é muito querido e nota-se mesmo que tem amor pela geologia.
Pois tenho, pode ter certeza que tenho. Eu costumo dizer que nunca tive férias, porque de uma maneira eufemística de dizer que estive sempre, que nunca tive férias. Não, eu costumo dizer que nunca tive férias, porque nas férias, que são dedicadas a fazer aquilo que a gente gosta, não é? A gente nas férias faz o que gosta. Ora, aquilo que eu gostava de fazer era estudar ou escrever sobre geologia. Portanto, eu na praia chamava-me o senhor da mesinha e da cadeirinha de Fátima, e porque eu levava uma cadeirinha daquelas de Fátima, uma mesa, e debaixo do toldo eu estava na praia a vigiar os meus filhos em crianças e estava sempre a escrever. Não sei se os mais velhos estudaram o ano propedêutico, lembram-se do ano propedêutico? Em 1978, 79, eu escrevi os textos do ano propedêutico na praia. Gostei imenso. É um gosto. Gosto daquilo que faço. Mais perguntas? Temos a Francisca. Também Meninos, queria fazer alguém quer colocar alguma questão? Sim. Aproveitem, porque estamos mesmo a terminar. Alguma vez fez assim alguma descoberta ou assim? Eu trabalhei em sedimentologia, portanto trabalhei nomeadamente em argilas. E em argilas o trabalho que eu tive levou à descoberta de 2 tipos de argila em Portugal com grande importância económica, que foi a paligorsquite, que é a tapogite, e a bentonite. Portanto, nós importávamos estes materiais a partir de então, mas passámos a poder explorar em Portugal bentonite, que fui eu que a descobri e a localizei, com base nos estudos que fiz na minha tese de doutoramento, e a tapogite ou paligorsquite, nas mesmas circunstâncias. Foram 2 tipos de argila com grande interesse comercial que eu localizei e identifiquei. Do ponto de vista das areias, também localizei as areias em coina, que são um manancial inesgotável de areia de qualidade, areia branca, igual àquela que se explora em Rio Maior. Portanto, as minhas descobertas foram relacionadas com o trabalho que andei no campo, e ao andar no campo acabei por encontrar coisas que ainda ninguém tinha encontrado, porque ainda ninguém tinha andado em cima dela. Portanto, não são nada de coisas por além, resultam do trabalho de cartografia geológica associada ao trabalho de geologia que eu fazia. Ok, obrigada. Francisca, consegues ouvir-nos? Olá. Sim, consigo. Olá. Vamos lá então. Eu queria só agradecer pela oportunidade que me está a dar e gostei imenso. Acho que você conseguiu fazer o que muitas vezes não consegui nas aulas, chamar-me mais a atenção ainda, porque deu uma forma de explicar outras partes da matéria de geologia que nunca tinha aprendido e nunca tinha visto dessa forma. E queria agradecer e gostei muito. Não sei se foi a pergunta que me foi dirigida. Não, a Francisca quis agradecer. Francisca, queres colocar alguma questão? Obrigada. Não, acho que foi tudo muito bem explícito. Muito obrigada. Queria lhe perguntar, há quantos anos é que você já trabalha com fósseis? Há quantos anos trabalho com fósseis? É isso. A pergunta é essa, com fósseis? Exato, exato. Acontece que eu não trabalho com fósseis. Eu trabalho com arroz, trabalhei sempre. É claro que eu tive que estudar fósseis porque fui professor e sei as bases fundamentais da paleontologia, mas aquilo em que eu trabalhei profissionalmente foi em rochas sedimentares, ou se quiser de uma maneira, na relação que há entre a evolução da paisagem, portanto, a destruição do relevo e o material que resulta dessa destruição vai sedimentar algures. Portanto, estudando os sedimentos, nós podemos descobrir qual foi a evolução do relevo numa determinada região. Por exemplo, eu estudo a evolução da Serra da Estrela nos sedimentos que estão conservados na bacia do Lazão. Estudo a evolução da Serra de Sintra
nos sedimentos conservados na bacia de Colares e assim sucessivamente. Portanto, da mesma maneira que um bombeiro, depois do incêndio, vai ver os sedimentos, o resultado daquela catástrofe, e sabe o que é que aconteceu primeiro, o que é que aconteceu depois, e consegue contar a história do incêndio, o sedimentólogo vai estudar os sedimentos e, pela sucessão daquilo que ele vai encontrando, ele vai reconstituir a história da região. É isso o fulcro do meu trabalho fundamental. As paleontologias, os fósseis, os dinossauros. Eu tive que estudar muito dinossauros porque lutei muito pela defesa das pegadas. Isso obrigou-me a ter grandes debates com o governo e fomentar um sentimento nacional de aptidão pelos dinossauros que resultou muito bem. E daí o facto de me chamarem avô dos dinossauros, porque eu falei muito deles, mas não sou um estudioso, nunca fui um estudioso de dinossauros. Muito bem. Está esclarecido, não está? Julgo que sim. Rodrigo, diz-me, está esclarecido? Sim? Sim, professora. Ok, muito bem. Muito obrigada, obrigada. professor. A Yara está a perguntar porque é que é conhecido como o avô dos fósseis. Não sou avô dos fósseis, não, avô dos dinossauros. Sim, avô dos dinossauros, exatamente. Aqui há 20 anos era o pai dos dinossauros, aí é que começa. Mas como agora passaram 20 ou 30 anos, já passei a categoria de avô. E sou avô dos dinossauros pela razão que já expliquei. Quando se começaram a descobrir as jazidas com pegadas de dinossauros e era preciso desativar as pedreiras para proteger as pegadas, eu lutei de uma maneira muito intensa nos jornais, nas televisões, na rádio, fiz dezenas de palestras pelo país inteiro, fartei-me de escrever em jornais e fiquei conhecido como uma pessoa relacionada com os dinossauros. Nessa altura, os dinossauros, ninguém falava neles, só os cientistas é que falavam, mas os cientistas são pessoas que estão escondidas nos seus gabinetes, nos seus laboratórios, e raramente são raros aqueles que transmitem para o público aquilo que conhecem. Ora, eu estava a fazer exatamente o contrário, a pegar naquilo que eles sabiam, que eles estudavam, e pegar nesse material e levá-lo para o conhecimento do grande público. Isso tornou-me conhecido como uma pessoa relacionada. Muitas vezes até dizia o grande especialista nacional dos dinossauros. Eu não sou especialista, nunca fui especialista nenhum. Mas esta relação do meu nome com os dinossauros está na luta que eu travei. Foi uma luta intensa que durou anos, primeiro com os fósseis de Carenque, a partir de 1990 e pouco, 1986, 87, e depois com a jazida da Serra da Área em 1994. Portanto, foram anos seguidos em que eu lutei pela defesa e consegui que se salvaguardassem essas pegadas. Isso tornou-me uma pessoa pública. E foi isso, é só daí que resulta o avô dos dinossauros. Depois os miúdos gostam muito, oferecem-me gravatas com dinossauros, desenham dinossauros, eu vou às escolas, eu tenho 30 e tal gravatas com dinossauros, cada vez que vou ponho uma gravata diferente, etc. Pronto, tenho muitas ofertas de brinquedos de dinossauros. Portanto, os dinossauros entraram na minha vida sem eu ser praticamente um estudioso de dinossauros. Bom, professor, vamos dar então por terminada a palestra. Foi um gosto, muito obrigada. Proporcionou-nos uma tarde diferente, com o entusiasmo e o discurso pedagógico inigualável que lhe é característico. Não temos dúvidas que era já uma pessoa muito acarinhada por todos os nossos alunos, mas agora, pela conversa tão cuidada que nos proporcionou, terão ficado certamente ainda mais entusiasmados pela ciência, como só o professor tão bem o sabe fazer. Ana, deixe-me dizer uma coisa. Sim. Eu estou desempregado, não é? Não faço nada, estou em casa. Quando vocês precisarem, é só uma questão de estabelecer-me. A mim não me custa nada, isto não me cansa nada e dá-me um prazer imenso estar neste tipo de atividade. Portanto, contem comigo naquilo. Não me peçam para falar de futebol, que não sei. Com certeza, isso ficará fora da nossa conversa. Esperamos ter a oportunidade de o receber novamente na nossa instituição.
Fica desde já o convite. É um gosto falar consigo e ouvir as suas palavras tão sábias.